cara tá fechado em todas as fotos, mas é porque eu tava muito nervosa. Aí foi onde eu falei, poxa, eu preciso auxiliar esses casais de alguma forma para eles chegarem até o grande momento, o grande dia, bonitos, lindos, né, com todos os trajes que eles escolheram, porém, psicologicamente bem. Você já fez desse casamento? Ainda não. Ele tá acabando de falar. Mas se alguém precisar, pode me chamar. Vou só corrigir aqui, viu? Não é que eu não lembro de nenhuma palavra do meu casamento. Eu lembro de algumas palavras e outras não. Isso. Tá claro? Sim, sim. Segundo, hoje... Senão eu põe em casa, né? Senão não dá problema, né? Tá arrumando a tua cabeça. E não é que hoje é dia de café com manteiga, é porque hoje é quinta-feira e hoje nós chegamos com um bocado de frio, né? Mas com, vamos dizer assim, o coração cheio de, a cabeça e o coração cheio de coisa para contar. Hoje nós vamos falar de casamento, né? Você que está pensando em casar, que casou, que descasou, né? Hoje o papo é casamento. E o meu centroavante, o camisa 9, o Deu Pereira, está aqui do meu lado. Tudo bem, Deu? Beleza, Marquinhos. Nós vamos falar de casamentos. Casamentos. Vários casamentos. De toda forma. Hoje nós estamos recebendo aqui Neemias Adrian para falar sobre isso. Seja bem-vindo, Neemias. Obrigado, Deu. Obrigado, Marquinho, Lucas. Que alegria estar aqui com vocês. Estou feliz de estar nessa noite, nesse momento tão importante aqui com vocês. Muito bem. Deixa eu acertar uma parada que eu deu aqui. Você, semana passada, viajou para Aparecida. Aí fez oração. Claro, lógico. Né? Renovar a fé. Né? Acertou tudo lá. Rezamos para você também, para sua família, viu, Marcos? Muito obrigado. Aquele rapaz lá, fez oração para aquele rapaz. Sim, claro, para a família, para ele, para a irmã dele, para a sua esposa. Muito bem. É nossa. Neemias Adrian, celebrante, terapeuta de casais. Isso. Né? Escritor. Escreveu um bocado de livro. Quantos livros você escreveu? Agora, na última feira do livro, eu tive a alegria de publicar meu quarto livro. Quarto livro. Neemias, são temas diferentes? O primeiro, que foi em 2015, ele é muito semelhante a esse último, que é um livro de reflexões, e os dois, né, que eu fiz antes foram livros infantis. Um projeto muito bacana que eu fiz em parceria com uma psicopedagoga, que nós fizemos 20 mil exemplares em cada uma dessas edições, e a gente distribuiu de forma gratuita nas escolas. Foi um projeto muito bacana que a gente fez. Infelizmente, essa profissional não está mais em posse, a gente não deu sequência nesse projeto, mas eu quero até retomar, porque foi um aprendizado muito grande. Ir nas escolas, conversar com as crianças, e o livro, os dois interagia, a criança e os pais e a família. Projeto bem... A tua leitura é uma leitura segmentada, ou seja, todos os livros que você escreveu, eles são segmentados? Vai para um segmento só? Na verdade, eu gosto de escrever de uma forma bem simples, porque quando eu escrevo desde criança, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ler, e às vezes você pega alguns livros que tem umas palavras bem complicadas, e quando você não tem muito hábito da leitura, você fica um pouco perdido ali. Sim. Então eu sempre gostei de escrever. Agarrado. Exatamente, você tem que ficar com o livro e um dicionário do lado ali. Isso quando você não tem muito hábito da leitura, que algumas palavras novas. Então, tudo que você faz simples chega mais rápido até as pessoas. Exatamente. E por ter as crianças que acompanham também o meu trabalho, eu penso sempre trazer essa leitura de uma forma simples que qualquer pessoa vai compreender e sempre convertente de tocar o coração, de trazer sentido. Eu falo que eu me resumo em todas as áreas, tudo que eu faço eu me resumo como uma pessoa que, eu falo que eu gosto de ser uma ponte entre quem busca um objetivo, né? Então eu sou um sonhador que gosta de apoiar os sonhadores a chegar nos seus objetivos, independente deles. Neemias, eu acho você um cara muito inteligente. Obrigado. Acompanho seu trabalho, faz muitos anos que eu te conheço. Obrigado. Você é coach? Olha, eu cheguei a fazer algumas formações de coach, né? Faço algumas palestras em empresas e tal, mas a palavra coach ficou um pouco queimada, digamos assim. Por mim é queimado. O que ficou queimado? Porque o que acontece? Como que as pessoas enxergam uma pessoa que se define como um coach? Embora hoje já não está mais no auge como estava uns anos atrás. Mas muitas pessoas definem o coach como aquela pessoa que não deu certo em alguma coisa e ela foi vender curso para ganhar dinheiro em cima daquela informação. Eu acho que é um raciocínio extremamente equivocado. Sim. Porque eu acho que coach é aquele que vai para frente de um público e vai ensinar alguém alguma coisa. Treinador, isso. Tá. A única coisa que eu discordo, sinceramente,
É o coach que vai ensinar um empresário a tocar a empresa, mas nunca assinou uma carteira de trabalho. Boa. Como é que é? Não entendi, desculpa. Coach, o que eu discordo, aquele coach que vai ensinar um empresário como deve se tocar a empresa dele, como deve organizar a empresa dele, mas nunca assinou uma carteira de trabalho. Nunca deu emprego para ninguém. Isso. Nunca tomou, Isso. nunca Verdade. tomou conta de Isso. duas tartarugas. Isso. Não é uma autoridade para falar daquele assunto, né? Olha, Aí eu discordo, mas Sim, um cara que já teve experiência, não vou citar nomes aqui não, Uhum. tem umas referências muito legais aqui, Uhum. de empresários que são bem-sucedidos e vão para frente de um público para ensinar aquilo que eles sabem, eu acho válido. Sim. E aí o coach não é depreciativo. Uhum. Aquele empresário também que quebrou, Uhum. que faliu, mas foi lá para frente, calçou a coragem para chegar lá na frente e falar, olha, eu não dei certo por causa disso, e disso eu tirei lição para mostrar para vocês o caminho errado. Tem duas formas de se aprender na vida, você sabe. Com a sua experiência, com a experiência dos outros. Exatamente. Qual que dói menos? Ah, com certeza, com a experiência dos outros, né? eu assisti uma palestra com um coach, fiquei decepcionado depois. Olha só. Bom, eu já tinha visto que as histórias dele, assim, muito... Não acreditei muito na história dele, certo? Eu trabalho desde muito cedo, sempre lutei e sempre fui muito sério. Parece que não, mas sempre fui muito sério no que eu faço, em tudo que eu fiz, dando certo ou não. Mas eu achei que não gostei do jeitão dele. Depois, lendo uma matéria um dia, o que eu vejo estampado? Fulano de tal, o cara estava cheio de ação, cheio de não pagar, cheio de... E era coach. E era coach. Então eu falei, bom, se coach fosse isso aí, larga a mão. Ficou um tempo queimado, mas eu, dentro desse assunto que o Deu falou, eu gosto muito de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele fala muito disso, né? Que se você quer ter sucesso, exatamente, se você quer ter sucesso e êxito, você tem que compartilhar o seu conhecimento, e aí por isso a questão do livro, né? E aí que chamou o sucesso não acontece por acaso. Isso, exatamente. Muito bem. Você é terapeuta de casais, como é que é isso? Quando eu iniciei as cerimônias, eu comecei a conversar com os casais e perceber que as noivas, principalmente as noivas, né? Que a mulher, para ela é o sonho, então ela fica toda preocupada, nem dorme de noite. Tem noiva que me manda mensagem tarde já. Ah, tô preocupado com esse detalhe, com aquele. E eu vi a necessidade de auxiliar esses casais de alguma forma, de passar o que eu chamo de ferramentas para eles ficarem mais tranquilos. Então, em 2017, eu fiz um Mastermind que me auxiliou bastante, me deu várias ferramentas que eu utilizo. Fiz essa formação de terapeuta justamente para acalmar esses casais. Então, assim, olha, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, quando está antecedendo a cerimônia, por exemplo, final de semana tem um casamento. Então, na segunda-feira eu já mando mensagem pro casal, como é que tá as coisas, tudo bem? E ali vou trazendo ferramentas para eles ficarem mais calmos para chegar no dia com mais tranquilidade, porque é um investimento alto, não é só o dinheiro, é o tempo que o casal se dispõe para conhecer fornecedores, visitar fornecedores, é a preocupação, né, o emocional. Então chega no dia, já aconteceu do casal não curtir a cerimônia. Eu estava falando com um casal antes de vir para cá e conversando com eles exatamente isso. Uma vez eu cheguei na cerimônia, eu comecei a celebrar em 2015, isso foi em 2016. Quando a noiva entrou, eu falei, ou o noivo fez alguma coisa errada, ou ela tá com dor de barriga, porque ela entrou com uma cara muito fechada. No outro dia ela mandou mensagem, falou, nossa, eu tô muito triste. Pós-casamento? No outro dia, exatamente. Eu tô muito triste, porque eu tô vendo as fotos e vídeos aqui dos convidados, que os convidados me mandaram, e minha cara tá fechada em todas as fotos, mas é porque eu tava muito nervosa. Aí foi onde eu falei, poxa, eu preciso auxiliar esses casais de alguma forma para eles chegarem até o grande momento, o grande dia, bonitos, lindos, né, com todos os trajes que eles escolheram, porém, psicologicamente bem. Teve algum caso assim, por exemplo, nesse meio da terapia, né, dizer assim, ele ou ela chegou, cara, eu acho que parece que não tô querendo, parece que eu tô meio arrependido. Aconteceu isso? Não verbalizar, mas eu falo que conforme você vai trabalhando o comportamento humano, você vai estudando, entendendo um pouco mais, sua forma de um falar com o outro, você já percebe. Eu já sento com a minha esposa, né, que eu sempre compartilho algumas coisas com ela, não expondo os casais, obviamente, mas eu comento alguma coisa com ela e a gente fala, olha, esse casal aí, eu acho que não vai pra frente.
Então, às vezes ela me acompanha em algum momento, dependendo da reunião também, eu levo ela para acompanhar quando o casal não me conhece, alguns momentos ali para ver que, né, a gente é uma família e tudo mais. Mas eu percebo isso. Verbalizar não, porque as pessoas, é o que eu falo hoje nas redes sociais, as pessoas gostam de mostrar o que é bonito, o que é legal, o que deu certo. Mas ali os bastidores, muitas vezes as pessoas não expõem, mas a gente acaba percebendo. Eu vi uma história interessante de um casal que tinha terminado de participar da cerimônia de casamento e na saída ela tropeçou no tapete e ele xingou ela. Ó, Ela voltou, pediu para anular o casamento. Olha só. Não acontece muitas coisas nesse sentido. E aí eu falo que as pessoas, elas não Isso no estão civil, tá? no civil. Olha só. As pessoas, elas não estão, muitas delas, bem psicologicamente. Então, por isso que eu fiz esse compromisso de fazer essa formação, Marquinhos, justamente para poder auxiliar essas pessoas. Você baseou em quem, preparar as né, pessoas. Você baseou em quê para começar a fazer esse trabalho de casamento? Quem te inspirou? Como é que você começou? Foi. deixa eu só complementar Sim. a pergunta dele. Aham. A terapia veio primeiro ou a celebração? A celebração. Ah. A celebração. Eu, em 2015, os meus avós maternos, eles fizeram bodas de ouro. E aí as minhas tias me convidaram. Foi uma festa meio surpresa que fizeram para eles. Depois, quando foi chegando, obviamente contaram, mas foram preparando tudo ali para eles. E as minhas tias falaram: Neemias, por que você não conduz a cerimônia? Porque eu venho da comunicação, né? Então, por que você não conduz? Você já fez tanto tipo de apresentação, por que você não conduz a cerimônia do avô e da avó? E eu peguei aquilo como um desafio, né? Porque eu escrevo desde pequeno, comecei a escrever ali a cerimônia, preparar tudo. Falei, poxa, a cerimônia dos meus avós, que privilégio, né? Quando eu comecei a fazer a cerimônia, e tinha um detalhe muito importante, que assim, as minhas tias sabem que eu gosto de ver as pessoas se emocionando. Eu gosto de ver as pessoas rindo e se emocionando. Então, falou, olha, Mias, você sabe que se a gente começar a chorar, a gente não para mais. Então, você vai ter que fazer a gente chorar e fazer a gente rir. Então, a primeira cerimônia já foi um desafio, porque eu tinha esse compromisso. Sabia que realmente se elas começassem a chorar, não parava mais. Então, meu avô e minha avó muito sério, fiz algumas brincadeirinhas ali para quebrar o gelo, e foi muito legal. Ao terminar a Foi a cerimônia, primeira cerimônia. foi a primeira cerimônia, a primeira celebração. Ao terminar, eu falei assim, meu Deus, me encontrei profissionalmente, é isso que eu quero fazer, porque poder compartilhar com as pessoas 50 anos, no caso deles, de casados, é uma dádiva, um presente. Dali não parou mais. Aí comecei a fazer. Você deve pedir um currículo dos noivos antes, né? Você ter vários subsídios para conduzir a cerimônia, não é isso, né, Mias? Interessantíssima a sua pergunta, porque assim, eu sempre falo para os casais, não são vocês que vão se adaptar ao meu trabalho. Deus foi tão sábio quando nos fez, cada pessoa tem seu jeito único, né? Hoje ainda gravei um vídeo cedo falando sobre isso, né? A gente olha para as árvores, tem árvores que são frutíferas, tem árvores que são com poucas folhas, outras já tem mais, então cada árvore é do seu jeito e a gente não é diferente. Então, cada pessoa é de um jeito. Então, eu não tenho algo pronto. Eu chego no casal, tento entender, porque tem pessoas que são mais verbais, tem pessoas que são mais reservadas. Então, se eu observo que o casal é mais fechado, mais reservado, ele não vai querer responder quando foi o primeiro beijo. Agora, se é um casal mais Você tranquilo. pergunta isso na cerimônia? Não. Ou é na preparação antes? Na verdade, o que. Vou pedir o Luquinha antes. Sim. Vai fechar a porta ali. Nós estamos morrendo de frio aqui hoje. Mas você tá friorento, Bruno? Vai, hoje tá frio, né? Neemias, desculpa te interromper. Capaz. Mas Toma um chá, podcast, tem chá aí, ó. diz que podcast pode tudo. Sim, é isso mesmo. Pode até sentir frio. Como é que melhorou o clima aqui, ó, na nossa cidade? Nós não podemos tomar friagem, não vai aqui. Pode Nossa, abusar. verdade? Nossa, Não, filho, eu posso ir pro Polo Norte. aqui nós dois. Eu vou voltar. Você quer ver uma coisa, Neemias? Sem querer quebrar teu assunto, nós dois juntos temos mais de 100 anos. Olha só. Ah, Se nós somarmos a nossa idade, tem mais 100 anos. Pode tomar friagem, não. Pode brincar, não pode abusar. Vai aí, Neemias. Vai, você estava dizendo, eu cortei seu raciocínio, né? Não, tranquilo. E o casal, cada pessoa é de um jeito. Então, essa questão de entender. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal e para vocês poderem entender mais na prática, né? Fiz um casamento e o casal, ambos eram budistas. Então, eu entrei dentro da história daquele casal. Quando eu terminei a cerimônia, um senhor chegou em mim e falou assim, você é líder desse casal? Eu falei, como assim? Líder religioso? Ele, não. Ele falou, nossa, mas você falou
tão bem, tão profundo sobre o tema deles ali, a religião deles. Eu falei, porque eu me preparo para criar algo para eles. Então eu sempre faço É questão- muito personalizado, né, muito René? personalizado, é muito personalizado. Esse é o teu diferencial? E um dos diferenciais. Então nós vamos saber. Porque eu não é o casal que chega, ó, me responde esse questionário. Tem gente que não gosta, tem gente que é mais reservado, tem gente que não gosta de ficar se expondo. Então eu já chego no casal. Vamos compartilhar a história de vocês? Cada ou um, cada não? um. Exato. Tem gente que é mais reservado. Não Ô, quer David, falar. mas eu falei para você agora há pouco, 5 minutos atrás, você é um cara inteligente. Legal. E aí, eu você furei também uma tem o pergunta dom da tua. comunicação. Oi, Eu furei uma pergunta sua, quando eu perguntei o que veio primeiro, a celebração ou a terapia. Complementava a tua pergunta. Você lembra qual era? sim. Não, eu perguntei como é que ele começou isso. 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 Ele já contou que foi tá. Da volta da de cerimônia Deus, dos fotos. avós dele. E inclusive, desculpa interromper, inclusive em fevereiro agora Deus me deu o privilégio de celebrar as bodas. Eu fiz 10 anos de celebrante e fiz as bodas de diamante dos meus avós, 60 anos de casado. Puxa. Tive esse privilégio de fazer as bodas. E o bonito foi que o meu avô veio atrás de mim dessa vez. Ele que organizou, ele que estava empolgado, minha avó estava meio doentinha. Quando foi chegando, ficou toda animada. E meu avô chegou em mim e falou: olha, eu quero que você celebre. Eu falei, poxa, se o senhor não pedisse, eu ia ficar chateado, né? Então foi muito bacana. Pois é, Neemias, mas eu te disse que você é uma pessoa inteligente, Muito você também passou despercebido, como eu te falei também, que você tem o dom da comunicação. obrigado. E isso ajuda, lógico, substancialmente o seu Sim, trabalho, sim. que eu chamo de trabalho, porque afinal de contas toda atividade é um trabalho. não é Isso, isso? sim, sim. E você também vive disso praticamente. Isso. Hoje é a minha principal profissão. Sua principal Minha atividade. principal não é isso? atividade, exatamente. Exatamente. Aonde que você celebra os casamentos geralmente? Nas igrejas, nos teatros, ao ar livre? Aonde que mais você celebra? Os maiores Os eventos. são nos espaços, né? Chácaras, fazendas, buffets. Mas assim, nesses 10 anos já fiz casamento em pontos turísticos. Esses dias eu tive em São Lourenço, eu fiz uma cerimônia lá no Parque das Águas, com o Parque das Águas de Fundo. Já fiz no Mirante, em Caconde, no Cristo, aqui em Poços. Então, na cachoeira ali em Andradas, uma cachoeira maravilhosa, se chama Cachoeira de Joaquim. Praças? Praças ainda não, Não? ainda não. Mas assim, Você praia vai tem vontade fazer de um fazer. casamento ali atrás do Palace Hotel, ali naquela praça? Lindo, é maravilhoso. Tem que pedir para a prefeitura, viu? Tem. Não, você pediu autorização. Não, vai. Mas então, você fala que o Deus que mandou você fazer o casamento. Pronto. Não, o Deus que falou que podia. Pronto. Não, mas pedindo licença você consegue mesmo, porque também você não está agredindo o meio ambiente, Isso. Isso. cadeira na grama, essas coisas, né? Sim, sim. E depois da pandemia mudou muito os estilos das cerimônias. O ar livre ficou mais importante, né? E o número de convidados ele diminuiu assim significadamente, porque diminuiu mais da metade. Hoje as pessoas vão fazer um casamento, eu tenho um casamento final de semana, são 40 pessoas. Então, depois da pandemia diminuiu muito. Hoje é raro você encontrar um casamento aí com uns 200, 300 convidados, é muito difícil. E as pessoas se confundem com padre e pastor? Demais. Às vezes, por exemplo, a cerimônia que eu faço é uma cerimônia que nós chamamos de cerimônia social. Então, ela não tem efeito civil, nem religioso. Então, o que acontece? Pergunta que eu marquei, queria te perguntar. Se ela tem Aham. assim, Validação autoridade de ser religiosa. católica ou civil. Isso. Católica não, religiosa ou Religiosa. civil. Então, já aconteceu, eu já fiz cerimônia com pastor, já fiz cerimônia com padre, já fiz cerimônia de diversas formas, com juiz, faço muita cerimônia com juiz. Aqui em Poços, na região, o pessoal já me conhece, né? Mas quando eu vou pra fora, que a pessoa não me conhece, e obviamente se eu não tive a oportunidade de conversar, porque eu chego no local, vou me apresentar, vou cumprimentar as pessoas, chego bem mais cedo. Se o juiz chegou muito em cima da hora, porque acontece também, não deu tempo da gente se apresentar, aí ele fala, vou passar a palavra agora pro pastor. Geralmente fala. Porque naquele dia, Isso. naquele casamento que eu estive lá na chácara, qual Ali na Morada dos Pássaros, Isso. né? Isso. é do Cainã, né? Isso. Cainã. Eu achei, falei, mano, no início é que é pastor. Muitas pessoas pensam, porque Eu pensei, falei, mas a profissão de celebrante, ela deve ter no Brasil em média uns 25 anos, mais ou menos. Só que quando eu comecei, o meu professor que eu fiz a formação em São Paulo em 2017, né, ele já tinha 19 anos de celebrante na época, em 2017. Então tem bastante tempo. Só que muitas pessoas não conhecem. Eu participo de feiras de noivos, participava, porque hoje não tem muitas mais, mas eu participava em toda a região. Eu cheguei a participar em Campinas, eu cheguei em Campinas, tinha gente que não sabia que era celebrante. Muitas Beleza. pessoas não sabem. agora a gente vê o padre, o pastor, o rabino, qualquer outra religião,
realiza a cerimônia de acordo com a fé Isso. do casal, Uhum, né? uhum. E no teu caso? No meu caso, ele é totalmente personalizado, porque às vezes o casal, um é de uma religião, o outro é de outra, ou às vezes não tem uma religião definida. Então, o celebrante social, no meu caso, ele vai chegar, ele vai criar uma cerimônia baseada no quê? No amor. Tá. Então, nós vamos enfatizar o amor do casal. E aí, claro, às vezes... Você não entra do lado religioso. Não entra... Mesmo que os dois, Uhum. o casal, tenham a mesma religião, você não entra nessa seara, não, né? Entro na seguinte questão. Eu pergunto para ele o que eles gostariam que fosse feito ali, né? Eles gostariam que você fizesse uma oração do Pai Nosso, né? Gostaria que você falasse uma parte da Bíblia. Então, nós vamos discutir o que é interessante, o que eles querem. Porque existem alguns fornecedores de eventos que o casal tem que fazer aquilo que eles querem. Eu não. Eu sento com o casal e falo o que faz sentido para você, o que é importante para você na cerimônia, né? E quando você tem um casal, por exemplo, ele é evangélico, ela é católica. Aí a gente fala de Deus de uma forma universal, que eu falo, né? A gente fala de Deus, mas sem entrar em nenhuma questão religiosa, até porque tem as famílias, né? Você tem que pensar que tem as famílias que estão lá, e hoje tem muita variedade. Então, por exemplo, tem casamento que você vai fazer que ali no público que está ali tem ateu, tem pessoas de diversas religiões. Então, assim, eu sempre tento respeitar, e uma coisa muito importante, fazer com que eles se sintam participantes daquele momento, não excluindo eles, mas aí eu tento, né, esses dias mesmo eu fiz um casamento, estava muito frio, ainda falei, olha, hoje o dia tá frio, mas a gente tá com o coração quentinho aqui, então a ideia é que o pessoal participe da cerimônia, né? Então, aí tem algumas dinâmicas que eu uso, que eu personalizo para cada casal, para que também não fique sem a presença de Deus, caso eles queiram. Então, eu tenho muita fé em Deus, mas eu não tenho uma religião. Então, o que é legal para você? E aí a gente vai personalizar pro casal. Como é que é? Eu tenho muita fé em Deus? Mas tipo assim, a pessoa às vezes tem muita fé em Deus, mas não vai em nenhuma religião, não frequenta uma igreja, não tem uma religião definida, então, só que assim, eu tenho minha fé, mas eu não tenho uma religião, então nós vamos falar o quê? De Deus, né? De uma forma ampla, né? Vamos dizer assim. Isso, exatamente. É o que muitas pessoas falam de uma cerimônia, fugiu a palavra agora, quando são ecumênica, uma cerimônia ecumênica, né? Então, ninguém vai sentir um peixe fora d'água ali. Tem o celebrante e o juiz de paz. Qual é a diferença entre os dois? No Brasil, existem duas profissões que podem fazer uma cerimônia com efeito civil. Primeiro, juiz de paz. Segundo, um líder religioso. O celebrante em si, ele não faz uma cerimônia por enquanto, né? É uma luta que a gente está na categoria, até porque até um tempo atrás a categoria de celebrante não era nem muito reconhecida, né? Então, existe-se uma luta nossa para que a gente possa também fazer. Existe uma associação de celebrantes? Sim. Tem a nível Brasil, a nível regional. E a luta realmente é para que a gente possa conseguir fazer uma cerimônia de efeito civil. Por exemplo, eu tenho 10 anos de celebrante. Esses dias eu fui fazer um casamento que o juiz estava iniciando ali, e eu até dei algumas dicas para ele ali e tudo mais, para conduzir a cerimônia. Então, hoje não para ensinar, mas sim para sincronizar. Sincronizar é compartilhar, é o que eu chamo de ferramentas, não custa, né? Se você já sabe. Então, mas respondendo a sua pergunta, então hoje o juiz de paz, o líder religioso, ele faz a cerimônia. Na verdade, o juiz de paz, a cerimônia com efeito civil. O líder religioso, ele faz uma cerimônia religiosa, que também tem uma validação civil. E o celebrante, ele faz a cerimônia social. Existem alguns celebrantes que fazem uma cerimônia com efeito civil, porém, eles são celebrante / líder religioso ou / reverendo. Você é o que? Celebrante? Celebrante social. Celebrante. Eu fiz cerimônias com efeito civil em 2017. Quando eu fiz a minha formação, eu fazia com efeito civil. Uhum. Só que eu não me identifiquei, porque os cartórios são privados, cada cartório agia de uma forma, então eu sou muito preocupado, sabe? Então, assim, eu gosto que a pessoa sinta confiança e tranquila. Então, fiz o casamento em Itajubá, depois eu tive que ir lá buscar a certidão do casal de novo, porque eu não senti confiança. Porque eu não via a certidão na minha frente ali para entregar pro casal, então eu fiz isso 2 vezes. Falei, não vou passar por isso. Deixa o casal, vai lá no cartório, casa tranquilo no dia de semana, é rápido, vai com a roupa do dia a dia mesmo, depois a gente faz uma cerimônia social emocionante e bonita pro casal. Esse casamento, né, conduzido por um celebrante, ele é reconhecido pela Igreja Católica, pela Igreja evangélica e outras igrejas? Na verdade, Marquinho, nenhuma igreja reconhece outro a não ser o seu próprio ministro.
A Igreja Católica não reconhece um casamento com um pastor, por exemplo, uma igreja Vice-versa. e vice-versa. Então, o celebrante é o que eu falo, são funções diferentes, né? Parte civil, parte religiosa e parte social. Então, eu já fiz casamentos que a pessoa ia lá na igreja, vamos falar da Igreja Católica, a pessoa ia lá na Igreja Católica, fez a cerimônia lá, né? E depois ela vai pra chácara. Eu já fiz casamento na casa do casal. Uhum. Então ela vai pra chácara, vai pra casa do casal, pro buffet, e nós fazemos a cerimônia Eu social. posso te dar uma informação? Sim, Você me corrige, por favor, se eu Claro. estiver equivocado. sim. E olha que é importante que eu vou dizer, Marquinhos. Segundo eu tenho informação, qualquer pessoa Uhum. pode realizar uma cerimônia de casamento e ela é válida perante as igrejas. Olha só, Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. que bacana, não tinha esse Desde que você não tenha acesso a um padre, a um pastor, a um líder religioso naquele lugarejo. Que legal. Então, isso é Uhum. fato. Uhum. Eu até gostaria que você me corrigisse, ou se você está tendo ciência desse. Tô tendo ciência disso agora e vou aprofundar nisso, porque é Tá? interessante. Procure Interessante. pesquisar isso, que você vai encontrar, porque Sim. eu já vi sobre isso. Uhum. Outra coisa também que eu acho que é interessante é o seguinte, sabe, Neemias? Quando você une duas pessoas, o que vale ali é aquele clima Isso. de harmonia. Sim. É isso que é importante. Sim, Se não tiver harmonia, não tem união, não tem casamento, exatamente. tá? Então, essa harmonia criada, que você proporciona, que cria naquele momento, é o que vale no momento, é o que vale para a vida dos dois. E outra coisa, na verdade, se você perguntar, quando eu casei, há mais de 40 anos atrás, eu não lembro direito o que o padre falou. Olha só. Não é, Marquinhos? É um É. momento que você está assim, tão, sabe? Tenso, preocupado, ansioso, feliz. Eu costumo falar que é o combo de emoções que você tem naquele momento ali. Pois é. Aí você falou duas coisas. Uhum. Estou aqui misturando os assuntos, mas eu acho que tudo tem um objetivo final. Aí você falou duas coisas. Primeiro, você se prepara para falar com o casal. Isso. Então você sabe tudo dele e tudo dela, Uhum. né? E você também usa técnicas do Mastermind, Sim, obviamente. né? Sim, Então, tudo isso você usou como ferramenta isso. porque aí o noivo ou a noiva, eles vão se recordar daquilo que você ensinou naquele dia. Na Isso. verdade, é isso. Exatamente. E na hora, muitas vezes, eles não se recordam, mas esses dias eu recebi um vídeo, inclusive tá lá no meu Instagram, depois de quase um ano da cerimônia, a noiva me mandou uma mensagem, né, e ela assistiu o vídeo e falou, Neemias, no dia, eu vou ser sincero, eu não consegui prestar muita atenção, mas hoje, ouvindo as suas palavras, eu vi como que você criou algo único pra gente. Tá, só complementando aqui, Uhum. antes do Marquinhos interromper o Marquinhos, você sabe que o programa é do Marquinhos, né? Eu estou aqui de convidado também. Mas o que que acontece? Eu só corrigi aqui, viu? Não é que eu não lembro de nenhuma palavra do meu casamento, eu lembro de algumas palavras e outras não. Isso. Tá claro? Sim, sim. Segundo, hoje... Senão apoia em casa, né? Senão não dá problema, né? Tá arrumando a tua cabeça aí. Não, mas eu tô sendo Vai, bem... vai abrindo o coração, vai. Não, vou ser bem claro. Algumas das coisas eu lembro, outras não. Mesmo porque a gente fica nervoso. Sim. Será que o padre falou, vai casar mesmo, menino? E nessa hora você sabe que não pode nem brincar, né, Marquinhos? Não O pode. padre anula o casamento. Anula. O juiz também. Você concorda O juiz comigo? também, sim. Não pode brincar. Não, tô brincando. Não. Acabou o casamento. Tem vários vídeos circulando na internet aí desse caso. A outra vantagem é que hoje nós estamos na era de uma tecnologia mais avançada. Uhum. Porque quando eu casei, por exemplo, hoje tem tudo gravado. Então, quer dizer, se você não prestou atenção, viu, em cada palavra, em cada detalhe, você pode rever depois. Sim, sim, Você dá o replay lá na... sim. Quando eu casei, eu não filmei, eu me arrependo. Então, sempre que eu encontro um casal, às vezes, não, eu já vou ter as fotos. Eu falo, olha, você vai ver, mas você não vai lembrar. Tem que Então, ter as- tem que gravar. Antes eram as fotos, né? Faz a gravação, contrata uma E equipe. você oferece tudo ou você contrata, a pessoa contrata? Eu Ou indico Ah, tá. amigos, né? Eu indico amigos. Hoje nós temos, desde 2019, uma exposição de noivas que eu organizo justamente para facilitar para os casais. Porque tem casal que às vezes a pessoa um tá trabalhando no horário, o outro no outro, aí para falar com o fornecedor é difícil, né? Antes mesmo de vir para cá, eu falei com uma noiva, a gente estava aguardando o noivo chegar, mas o trânsito não deixou ele chegar. Então eu falei só com a noiva online. Então, a
A feira de noivas é justamente para que as pessoas possam se conectar com os fornecedores. Então, o casal fechando comigo ou não, eu deixo muito claro, olha, se você precisar de uma indicação de algum fornecedor, de um bom fornecedor, né? Porque tem até um vídeo que eu coloquei no meu Instagram esses dias de um casal que contratou o buffet, não foi ver, chegou no dia do casamento, chegou lá, não tinha nada. Então, é muito importante indicar, assim, eu indico fornecedores, mas fornecedores que eu sei que não vão dar dor de cabeça pro casal. Ô, Nemi, fala uma coisa para mim. Qualquer um pode ser um celebrante? Você fez um curso, existe um curso para ser celebrante? Hoje qualquer pessoa pode fazer, como o Edu falou, uma cerimônia, porém o que que acontece, né? Quando eu comecei a me preparar mais para me tornar um celebrante, até a minha esposa, algumas pessoas falaram assim, nossa, mas para que você vai fazer um curso de oratória? Para que você vai, se você já trabalhou em rádio, já trabalhou em televisão, já fez várias atividades na área da comunicação? Eu falei, olha, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então fui buscar mais informação para estar preparado. Por quê? O casamento, como o Edu falou, é um momento único. Então, se você, já aconteceu de profissionais entrar em contato comigo, cerimonialistas ou alguns amigos que organizam, e falam assim, olha, Neemias, eu tô muito chateado, porque o casal chamou um amigo, chamou uma pessoa que conhecia, chamou um tio, um pai para fazer a cerimônia, só que chega lá, uma coisa é você pensar como vai ser, outra coisa é você chegar lá, se você não tem as informações corretas, a comunicação, como o Edu falou, para chegar lá com confiança e tranquilidade, o que era para ser um sonho pode se transformar num pesadelo. Então é muito importante você conhecer a pessoa e saber que ela vai ter segurança e saber o que falar. Exemplo, uma vez uma pessoa veio atrás de mim, de uma religião muito reservada, e aí eu fui passando orçamento, a gente negociando, até que chegou num ponto que eu falei, olha, daqui para lá não posso mais, esse é meu último. Contrataram uma outra pessoa para fazer a cerimônia, mas não conhecia a pessoa não conhecia eles. Você está falando de valores. Isso. A pessoa não conhecia. O que que aconteceu? Chegou na cerimônia, tinha uma pessoa da minha família na cerimônia, a pessoa que conduziu a cerimônia, tudo que ela falou não tinha sentido com a religião daquele casal. Ou seja, foi tudo por água abaixo. O ambiente estava desconexo. Totalmente. Tanto que esse pessoal que eu conheço foi embora da cerimônia, da festa, sem comer nada, porque atingiu a parte religiosa e espiritual deles, que é uma coisa muito séria. Então, primeira pergunta que eu faço pro casal, qual a religião de vocês? Para mim saber como que eu vou lidar com aquele casal. Porque tem muitas religiões. Você tem outras perguntas também. Quanto tempo vocês estão juntos? Como é que vocês se conheceram? Isso. Né? Como é que você foi criado? Como é que você foi criada? Outra coisa que eu queria te perguntar. Existe uma tabela de valores ou cada casamento tem um valor diferenciado conforme a necessidade dos noivos? Como é que é feito essa composição? Porque, por exemplo, no cartório, o valor que você paga para casar lá é tabelado. Isso. Tem um selo, é tabelado pelo governo do estado. Isso. Pela federação. No seu caso. No meu caso, o que que acontece? Você comentou do casamento na igreja, por exemplo, né? Não estou aqui querendo desmerecer o trabalho, né, dos padres, pastores, mas tem igrejas que ela tem 3, 4 casamentos, 2, 3, 4 casamentos em um dia. Então, muitas vezes, quem está celebrando ali não sabe nem o nome do casal. Então, eis aí a grande diferença de um trabalho de um juiz, por exemplo, que às vezes eu já vi lendo o nome, falando o nome do casal errado, usando o nome de ex como se fosse a mãe, já vi de tudo. Então, existe o quê? A preparação para isso. Então, muitas vezes o líder religioso, sem entrar em nenhuma esfera religiosa, mas o líder religioso, ele chega, ele sabe que é o casamento do João, da Maria, da pessoa que ele vai celebrar, mas ele não sabe, não tem nenhuma informação sobre o casal. E muitas vezes erra o nome, muitas vezes tudo que ele fala ali é o quê? É baseado no que ele aprendeu. Então, é a casa que foi construída na rocha, a casa que foi construída na areia. Geralmente o discurso é o mesmo. Da mesma forma que o juiz chega. O juiz chega, o discurso dele é sempre o mesmo. O local que tá, o nome do casal. Também é uma coisa padronizada, né? É uma coisa padronizada, exatamente. Então, o trabalho do celebrante ele já é diferente porque tem celebrante que cobra R$ 1.500 para fazer um casamento, mas tem celebrante que cobra R$ 6.000 para fazer. Pois é, mas o valor é sempre o mesmo de um casal para o outro? É o mesmo preço? Sim, geralmente é sempre o mesmo preço, o que muda é a região, porque às vezes... Não, tem outra coisa que muda aí também, né? O custo operacional, deslocamento, hotel... Por exemplo, o pastor, ele cobra? É cobrado? Não tem essa informação. Não. A Igreja Católica... A Igreja Católica eu sei que cobra. Tem uma taxa que você paga para casar na igreja. Provavelmente a Igreja Evangélica também tem. Deve ter. Bom, você não tem essa informação. Não tem essa informação. Nemi, eu vou te fazer uma pergunta que eu vou te deixar agora de saia justa. Já fez casamento online? Casamento online. Eu conversei uma vez com uma noiva
E só que assim, pelas primeiras conversas dela ali, eu falei que essa noiva não tá muito legal, pelo jeito que ela falava, né? Legal, o que você quer dizer que é esse muito legal? Psicologicamente falando, né? Não Porque tava firme pra casar, é isso? não tava firme da cabeça, não tava muito legal. Ah, tá, Pela tava forma meio- Isso. Tá. Porque pelo que ela falou, ela conhecia o noivo há pouquíssimo tempo e não batia, as informações não batiam. Então ela falava, vou casar tal dia, tal, e aí quando entrava na questão de preço, ela ficava um pouco perdida e tal. Uhum. Fechou o casamento, mas aí quando chegou no dia, eu mandei mensagem, ela não me respondeu, eu falei, mas quase cheguei. Eu pensei que ia chegar a fazer, mas não cheguei a fazer. Tem duas formas de fazer o casamento online. Uhum, Primeiro, você está online com os noivos. uhum. Depois, a segunda forma seria um noivo estar online com outro, Sim, remotamente. sim. Que são duas formas totalmente diferentes. Na pandemia aconteceu muitos casos assim. Uhum. Muitos casos Você assim. chegou a fazer? Não cheguei. E o que você acha disso? É o Olha, caminho? Olha, pode ser que sim. Hoje está tudo tão diferente, né? Pode ser que seja um caminho, porque o que acontece? Hoje existem muitos casais que vão morar fora do Mesma país. realidade, né, Neme? Sim, muitos casais que vão morar fora do país. Eu já vi casais que, por exemplo, tem uma família aqui na cidade que eles têm várias pessoas da família que moram nos Estados Unidos. Então, eu fiz casamento de umas 4 pessoas da família. Então, eles vêm dos Estados Unidos para fazer a cerimônia e volta. Então, assim, pela questão da consideração, mas pode ser que Você seja. já parou para pensar nisso? Não, Você já tinha pensado nisso? não tinha pensado. Não tinha pensado. Fazer casamento online? Mas é interessante. Você unir duas pessoas lá na Inglaterra, o casal Bacana. online, você online, porque a tecnologia hoje permite. Permite. E assim, muitos E tem- casais moram fora, né? Mas será que Então, teria a mesma validade? Eu não diria validade, eu diria emoção, né? Porque olho no olho é Também. diferente. Simples, resolvido. Bom, tô te dando ideia. né? Sim. Você fazer o casamento online, eles botam um telão lá na Praça Trafalgar Square, Aham. tá? E pronto. Sim, A emoção tá no ar. sim. Entendeu? Não inventa, não. Mas é isso. Deixa do jeito que tá. Mas, Não, mas é a gente complicado, tem entendeu? que evoluir, não tem Sim. Eu amo compartilhar conhecimento, né? Então, como eu disse, já fiz algumas palestras. E quando eu fiz uma das formações, que eu gosto muito de aprender, um dos meus professores falou para mim que na questão de palestras, aí eu tô falando de palestras, Tá. que principalmente, né, depois da pandemia, que muitas empresas. Você não tem palestra online? Tem. Então. Tem. Legal. Desculpa. Me fala uma coisa, você tá casado há quanto tempo? 17? 17 anos, fiz 17 agora em abril. Você casou na igreja evangélica? Eu casei em um salão, né? Porque a igreja que eu frequento não tem quem conduza a cerimônia. Então eu casei em um salão e o juiz de paz fez a minha cerimônia. Na época eu não conhecia celebrante, né? Não sabia da recepção. Esse celebrante, ele é novo isso aí, né? De uns 10, 12 anos pra cá. Não. Quando eu fiz a minha formação em 2017, o meu professor já tinha 19 anos de celebrante. Então tem uns quase 30 anos, mais ou menos. Só que muita gente não conhece. Tem casal que chega em mim até hoje e fala assim, Neemias, nossa, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Pra mim isso é a coisa mais... Muita gente ainda não conhece. Eu conheço alguns amigos, você também tem amigos em comuns, que fazem celebração. Uhum. Você já ouviu falar no reverendo Aldo Quintão, Não. da igreja anglicana de São Paulo? A igreja eu conheço. A igreja é antiga, milenar. Sim, a igreja. Nasceu na Inglaterra. Isso, A igreja da rainha. Da rainha da Inglaterra. Ele fez mais de 5.000 casamentos. Bastante, hein? Mais de 5.000. Ele é considerado no livro do Guinness. Que legal. Que bacana. Ô, Neemias, Interessante, né? Muito interessante. hoje em dia as pessoas casam e não sabem que casou ainda, né? Sim. Conheço gente que tá casado e ainda não sabe. Casou no Mas- papel, mas psicologicamente Casou, ainda. não, simplesmente juntaram as trouxas para morar juntos. Sim. Escova de dente, Marquinhos. Isso. Juntaram então. Puseram a escova de dente no mesmo copo. Estão fisicamente juntos, mas espiritualmente aí- e psicologicamente não estão conectados. Você acha que não? Como é que é assim que você vê isso? Olha, existem muitos casos que a gente conversa com os casais e a gente vê que eles não estão alinhados. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Eu já vi casamento aí, graças a Deus não que eu celebrei, mas eu já vi casamentos aí que duraram meses. Não, mas eu não estou falando do casamento, estou falando da pessoa que passa a viver juntos. A gente Então, o que usando uma forma mais de brincadeira, mas que vou morar junto. Como é que você vê isso como celebrante? eu vejo que assim, o grande desafio hoje é que muitas pessoas olham só para si mesmas. As mulheres, elas não tinham muito espaço.
Então elas conseguiram conquistar, né, que mereciam realmente o seu espaço. Então tem mulheres aí que conseguiram chegar próximo e até ultrapassaram ali muitos lugares que o homem ocupa, né? Porém, o que veio acontecendo com isso? Ao meu ver, acabou deixando um pouco de lado aquela questão da submissão. Então, o respeito, ele é muito importante no relacionamento. Não estou dizendo que a mulher tem que ser submissa, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes a pessoa olha só para o próprio umbigo. Não, eu trabalho, eu sou independente, eu tenho meu dinheiro. Então, eu casei. Se não der certo, eu sou independente. Então, a pessoa já casa com aquela mentalidade de que se não der certo, eu volto para casa do meu pai, eu sou independente. Então, não cumprindo o que a própria Bíblia fala, melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o companheiro. Então, elas não estão, como eu falei, unidas ali mesmo em espírito, em transparência, em compartilhar os sonhos, em compartilhar os medos, as limitações. Então, elas estão juntas, mas não estão juntas. Elas não compartilham muitas vezes a conta bancária, não compartilham ali muitas vezes os medos, as preocupações. Então, elas acabam que não estão ali no mesmo elo junto. Mas eu conheço casal que compraram casa juntos, que compraram carro, que cresceram, que estão aí há 5, 10, 15, 20 ou mais e vivem bem como um casal. Sim. E eu acho que assim, né? Eu não estou aqui para dar opinião, meu. Aliás, não devo dar opinião, mas eu acho que é abençoado da mesma forma a partir do momento que você vive junto, vive bem, respeita, tá? Que haja o respeito, sim, a solidariedade. Sim. Né? Eu acho que Deus, né, ou o ser superior dessa pessoa, desse casal, vê com bons olhos. Sim, e só reformulando o que eu comentei a respeito da mulher conquistar o seu espaço, não que eu sou contra, pelo contrário, eu acredito que todos têm, e até melhor que são duas rendas, a pessoa consegue atingir mais rápido os seus objetivos, né? Mas o que eu vejo é muito disso, as pessoas já entram, eu já vi a pessoa comentar, se não der certo, eu vou pro meu lado. Então, ela já entra com aquele pensamento de, qualquer coisa, não, eu sou assim, eu não mudo. Então, eu vejo que o casamento muitas vezes, vocês podem me concordar comigo, eu acredito, que o casamento é você abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que ceder algumas coisas. Tem que ceder. Tem que ceder. Se você quer que dê certo, você tem que ceder. Você tem que colocar orgulho ali. É a sua opinião só que vale. Não, de forma alguma. Compreender. Eu vi uma vez uma cerimônia que eu achei muito bonita, que acho que era um pastor, ele, não sei se vocês já viram, ele pega um óculos azul, dá para o homem, um óculos rosa para a mulher. O que você está enxergando? Azul, rosa. Depois ele inverte, passa o óculos rosa para o homem, o azul para a mulher e pergunta: o que você está enxergando? Rosa, azul, obviamente. Então, e aí ele fala que o casamento é você tentar enxergar com os olhos, porque nascidos em lares diferentes, quando é de religião diferente, ainda é um pouco mais complicado, porque criação diferente. Então, já fiz casamentos que um é brasileiro, o outro era americano, era brasileiro, o outro era boliviano. Então, assim, aí já é a questão, né, de diferente de nacionalidade, culturas diferentes. Aliás, como é que você faz um casamento quando o noivo ou a noiva não entende a língua portuguesa? Olha, é desafiador. É desafiador, mas... Você fala isso em inglês? Não faço. Inclusive, eu já fiz casamento que teve tradutor ali junto comigo. Não é a mesma emoção, obviamente. Mas já fiz um casamento que eu tive que falar bem devagarinho, que muitas pessoas que estavam lá não compreendiam. Não compreendiam. Mas é uma das metas aí, trabalhar para fazer uma cerimônia bilíngue, que realmente uma cerimônia, né, compartilhando aí com as outras línguas das pessoas. Agora eu vou te falar uma coisa que você pode ter visto, Marquinhos também já pode ter visto. Eu já vi muita coisa ao inverso. Por exemplo, unem, vivem juntos, casam e separam. Você já ouviu falar disso, né? Mas é uma coisa interessante. Sim. Será que é o peso do compromisso? Também. Eu já vi casais que ficaram, por exemplo, namorando 10 anos, casaram, não deu certo. Não deu certo. É o que eu sempre falo, né? Você briga, deu algum desentendimento ali, ou discordou de alguma coisa, você vai para casa, acabou no outro dia, meu amor, um beijinho. Agora... Mas juridicamente isso não é bem assim. Não termina assim. Não. Não deu certo, tchau, vou embora, não. É. Hoje a história mudou, né? Sim. Não, mas existe duas fórmulas. A primeira é aquele que mora junto, vive junto, casa, separa. A outra, cada um vive na sua casa, namoram 10, 15, 20 anos, quando casa, separa. Aí é um outro sentido da coisa. Sim.
ficar morando debaixo do mesmo teto. É um desafio porque é aquilo que eu comentei, né? É criados em lares diferentes, costumes diferentes. E um dos grandes desafios, isso eu aprendi na minha formação para terapeuta, é porque tudo que nós somos, ou quase tudo que nós somos, é relacionado à nossa infância. Então, muitas vezes, a mulher, ela se espelha no pai, né? Quando ela tem ali orgulho do pai, então ela vê o marido ali, enxerga ele. Se a criação foi um pouco difícil, ela acaba replicando aquilo, né? Procurando ali homens que têm mais ou menos o mesmo estilo. Então é uma coisa um pouco complicada. E no caso do homem também. Então, e às vezes ele tem a mãe lá que faz a comidinha do jeito que ele gosta, o bife no ponto, o ovo no ponto, tudo do jeito que ele gosta. E aí ele vai para casa e muitas vezes a realidade é diferente, porque às vezes a mulher, por preocupar com a carreira profissional, talvez ela já não vai saber ter primeiro tempo de fazer a comida do jeito que ele gosta, né? Então, assim, já é um... Depois de fazer do jeito que ele gosta. Exatamente. Então, assim, E é um são dos pontos importantes demais. a culinária. Sim. E a parte financeira, eu te interromper, mas eu acredito hoje, eu tenho lido muito a respeito disso, que um dos grandes fatores, o dinheiro não é um problema no casamento. Não é. A falta dele é. Entendeu? Eu concordo. A falta dele é. Hoje eu estava lendo um livro do Napoleão Hill que fala exatamente isso, e eu já vejo muito sobre isso, porque assim, pode ver, muitos casamentos que não dão certo, se você for olhar ali o histórico, o dinheiro teve, a falta do dinheiro teve um peso muito grande. Então, é um outro assunto, mas eu acredito que a questão tanto emocional, que eu gosto muito de trabalhar, quanto a educação financeira, são coisas que os pais, as escolas, os líderes, né, todos deveriam trabalhar mais nas pessoas. Inclusive, nós temos uma vitória, eu vindo para cá, eu estava vendo, agora as escolas vão ter profissional de educação emocional, emocional também. De educação teve aqui e falou sobre isso também. Bom, eu queria te perguntar sobre casamento homoafetivo. Uhum. Você já fez alguns? Sim, já fiz casamento. Já. São muitos? Olha, não, por enquanto, não, muitas pessoas não buscaram para fazer, mas quando as pessoas me procuram, com o maior carinho, eu vou lá, faço a cerimônia. Eu estava entrando nessa seara aí, ó, casais interreligiosos, né? Uhum. A gente estava conversando ali e falando desse casal, né? Ou seja, o interreligioso, ele é de uma religião, Uhum. ela é de outra religião. Isso. Né? Aí vem lá as novas uniões pós divórcio. Isso. Tá? Sim. O homoafetivo, Uhum. né? Pessoas sem religião, que Isso. daqui a pouco. E a praticidade de fazer a cerimônia e a festa no mesmo local. Eu estou falando disso do espaço que ganhou de um tempo para cá. Sim. O celebrante, né? Isso, exatamente. É porque fica mais prático, por exemplo, no caso da Igreja Católica, por exemplo, o padre não pode sair da igreja para fazer a cerimônia. Então, vamos supor, casal, vou casar numa chácara, quero fazer o ar livre, que o pessoal tem feito muito. No caso do padre, ele já não pode ir lá fazer a cerimônia. Mas eu já vi isso. Já viu? Já. Já vi padre fazendo cerimônia. Tá certo que não é com o mesmo a celebração igual na igreja. Sim. Que ele tá lotado, vamos dizer assim. Uhum. Mas já vi padre fazer. Mas ele fez vamos dizer... Deu uma benção. Isso, quer dizer, sim, eu já vi. Eles podem ir lá, sim, dar uma benção, mas conduzir, ministrar a cerimônia... Pela igreja... Deixar bem claro isso. Já vi o padre abençoar o casal numa cerimônia externa. Isso. É isso que eu quero deixar bem claro, que eu não vou dizer que o padre chegou lá mas não existe missa campal? Qual que é a diferença de uma missa campal que é fora da igreja? Tá sem... Já parou para pensar nisso também? Minha maneira de pensar isso daí é que, de repente, a Igreja Católica vê assim, se a gente for atender todo mundo que quer casar fora da igreja, que quer fazer no sítio, na fazenda, na praça, em casa, nós não vamos vencer. E não vai ter necessidade de ter o templo, porque a igreja é a casa de Deus. Então a ideia é trazer as pessoas até a casa de Deus. Seja isso. E o evangélico pensa assim também? O evangélico, no caso, depende... A maioria das igrejas evangélicas já é o pastor que conduz. Aí sim o pastor vai até... Pode, aí ele vai. A 90% das reuniões.
pastor evangélico, ele pode ir aonde? Que você falou? Ele pode fazer a missa? Na casa do casal, pode conduzir o casamento Tá. na casa do casal, numa fazenda, Local numa de chácara. Ele tem essa. Pois é, essa dúvida que nós estamos tirando, assim, querendo tirar com você, Uhum, Neemias, é exatamente isso. Se o padre também teria essa autonomia, você diz que não. uhum. Até onde eu tenho conhecimento, não Tá. tem. Os casais Mas que a gente percebe claramente que eu já vi cerimônias onde o padre foi abençoar o casal. E não, eu Olha, também. eu não vou Deve ter uma citar, autorização da igreja para isso, né? não Ah. sei se pede autorização, se já existe essa autorização. Cidades muito Porque já pequenas, eu já fiz de casamento junto com o padre, né? Aí. Cidades muito pequenas ali que. Mas Todo aonde? resto- Fora da igreja. Fora da igreja. Então, Fora da igreja. Mas é minoria. Muitos casais me procuram falando assim, Neemias, olha, a gente vai casar numa capela, por exemplo, e depois vão fazer a cerimônia que eu faço, que é a cerimônia social. Entendeu? Muito Acontece bom. bastante. Deixa muitas eu- ideias novas aqui, né, Neemias? Claro, é um assunto muito bom. Inclusive, antes de você fazer nosso merchan aí, mano, Uhum, lá na Times Square, em Nova York, uhum. você paga $50 ou $100 e você liga aqueles telões eletrônicos lá. Você sabia disso? Não sabia. Tá? Você pode fazer um casamento lá. Sim, Você já pensou? claro. Que bacana. Falou, eu casei. Podem me chamar. Estou à disposição. Você fazer o casamento aparecendo aqueles telões lá, Sim. eletrônicos de última geração na Times Square. Uma conquista. Uma conquista. Mais uma ali pro currículo. E eu vou pedir desculpa ao Marquinhos, que eu interrompi ele aqui. Deixa eu só falar da Marezini, né? Chamar a sua atenção, né? Você que está precisando de uma grana aí. Agora, a Marezini tem uma nova modalidade que é o empréstimo CLT. Para você ter mais de um ano de empresa, você pode fazer o empréstimo CLT, você vai saber mais detalhes lá na Marezini, na Minas Gerais, número 664, bem em frente ao antigo prédio da prefeitura. Caso você não pode ir até lá por um motivo ou outro, você pode ligar 35-3715-7807, que é o WhatsApp também, você já começa a resolver o lance do seu empréstimo CLT. E tem também um empréstimo de acordo com o limite do seu cartão. São duas perguntas. Qual é o limite do seu cartão e quanto que você precisa? Meu limite é de R$3.000, eu estou precisando agora de R$1.500, ou estou com alguns boletos para serem pagos, que está aí um valor de R$1.500 somados. Então, são os boletos pagos ou o dinheiro na sua conta em menos ou no máximo 1 hora, através do Pix. E você pode pagar, em ambos os casos, você pode pagar em até 21 parcelas, tá? E a facilidade da contratação do seu empréstimo, para a compra do seu carro, para a compra do seu imóvel, viu? A negociação, ou seja, você tem um imóvel no valor de R$300.000, por exemplo, né, você só tem 10%, os outros 90% a Marezini banca para você. Você vai saber mais detalhes lá, tá? Ou seja, dos 170 mil, você pode fazer o financiamento. Tem financiamento, o refinanciamento do seu automóvel também. Então, quando você precisa de dinheiro, você tem a Marezini trabalhando por você e já faz muito tempo, tá bom? Um detalhe que eu queria lembrar você, além do financiamento, do CLT, do seu cartão de crédito, do empréstimo com o seu cartão de crédito, você que recebe o seu benefício através de LOAS ou BPC, você pode também fazer o seu consignado e pagar em até 82 parcelas. Caso você não pode ir até lá por um motivo ou outro, você liga e pode resolver por telefone também. Vou repetir aqui, 3715-7807, né? E se precisar, o representante vai até a sua casa resolver isso tudo para você. Está aí a Marezini trabalhando sempre para que você levante o dinheiro na hora que você precisa, sem a menor burocracia. Negócio feito, hora do café, tem o café Caldense, o café que tem cheiro, gosto e sabor do verdadeiro café, né? Tem o tradicional, que eu acabei de dizer a você, o especial gourmet e o Monte Fé, né, que você vai encontrar lá no Mercado Municipal, na entrada principal, ou na Rua Junqueiras, ali na Casa do Açaí, ali ao lado da Café Beduíno. Café Beduíno e Café Caldense ali, né? Ali ao lado da Câmara Municipal, bem pertinho, né? Tá? Então precisou, tá na mão. E o pão de queijo Xodó de Minas, que tem o cheiro, o gosto e o sabor do verdadeiro e puro pão de queijo Xodó de Minas. Completando assim, um cafezinho, um pão de queijo da menor qualidade, negócio fechado, né? É isso, entendeu? E é Diga bom, lá. bom pro casamento também, né?
É lógico, tu sempre Café pegou com café, inclusive eu sei maravilhoso. tomar um café quente bom, Maravilha. mas tem que ser café caldense, que é da melhor qualidade. Vamos aproveitar, Marquinhos, falar onde é que você assiste o Café com Manteiga. É verdade. Na TV Postos aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17h30 e também todas as plataformas, Spotify, Deezer, Instagram, YouTube e por aí vai. Acessando Café com Manteiga Podcast, você vai encontrar um episódio como esse daqui de hoje, né? Perfeitamente, Marquinhos. Bacana. Fala da tua viagem, fala da tua viagem. O Marquinhos dando uma Eu chance gosto para a dele. gente aqui divulgar nosso trabalho. Você pode assistir o Especial Turismo conosco, viajando o Brasil e o mundo, conhecendo lugares diferentes, através do programa Especial Turismo, que é exibido na TV Postos, todos os sábados às 20 horas e quartas-feiras às 20 horas também. Vem conhecer o Brasil e o mundo conosco. E no Especial Turismo a gente se encontra aqui. Pronto, é isso. Ô, Neemias, onde é que nós paramos, viu? Onde é que nós paramos? Nós estávamos falando das religiões, enquanto Ah, o sim. celebrante tem crescido também, né? Ah, exatamente. Eu acho que o parto do princípio também, né, Marquinhos? E Neemias, que está na Bíblia, né? Uhum. Deixar pai e mãe e se unir, Isso. seu cônjuge, Uhum. né? E ser uma só carne. Sim. Então, quer dizer, é bíblico, né? Uhum. Antes de tudo. Você deve citar isso, né? Sim, várias Nas passagens suas bíblicas, cerimônias? quando o casal permite, fala, olha, quero que você cite alguma passagem bíblica, às vezes já me passa alguma, eu gosto dessa, eu me identifico com essa. Semana passada eu fiz o casal falou, olha, alguma que você sentir no coração. Então eu falo que boa parte do discurso é preparado, boa parte do discurso vai do coração É também. de improviso? É de improviso. Agora, não quero que você declare, só se você quiser, fica do teu critério, mas o casal pergunta qual que é a sua fé, qual a sua religião. Algumas vezes sim. Isso faz o casal definir? Eu gosto muito de deixar claro pro casal, quando a pessoa, na verdade, não só o casal, mas a pessoa me pergunta, Neemias, que igreja que você é? Eu falo de nenhuma. Eu sou de Deus, mas eu frequento a minha igreja, né? Então, porque eu falo que quem deu a Você vida... frequenta a igreja evangélica. Isso. Eu falo, quem deu a vida para mim foi Jesus, né? Então eu não sou da igreja, eu sou de Deus. Mas alguns casais não perguntam, né? Então, mas eu gosto de deixar bem claro que eu não misturo uma coisa com a outra. Até porque Jesus nunca teve igreja, né? Exatamente. Só quando ele era pequeno que ele foi ensinar os doutores, né? Depois, Ele nunca teve igreja. quando ele já viu aquela parte, ele era pequeno, era criança, ele foi ensinar os doutores Foi, a sair isso. com 12 Foi anos. uma das poucas vezes que ele foi. Então, eu gostava de ir nos lugares menos assistidos, Eu não né? queria entrar muito nessa área da religião, não, que é assim, muito complexa pra Isso. gente e tal. Assim como se eu te perguntasse, entre 12 anos e 30 anos, como é que foi a vida de Jesus? Exatamente. Eu gosto muito de ler os livros, perdão, Marquinhos, do Augusto Cury, que tem alguns livros dele que ele conta, algumas são inspirações na Bíblia, outras são de conteúdos que ele foi buscar realmente, e um é o homem mais feliz da história e o homem mais inteligente da história. E tem vários outros, né? Mas se quem tiver a oportunidade de pegar esses livros do Augusto Cury e ler, é emocionante. É algo assim incrível, Eu gosto contando da dos livros do gestação, Augusto Cury, eu acho dessa que fase. bom. Dessa fase dos 12 aos 33 ali, aos 30, né? É porque a história não registra muito essa Não. fase de Jesus. Não vamos aqui entrar no mérito da questão, assim, Uhum. mas quem escreveu a Bíblia não foi Jesus. Não. Foram os apóstolos, Isso. foram os seguidores, foram os escritos, os sábios. Isso. Então é uma reunião de livros de pessoas que contaram a Bíblia. Isso. Concorda? Sim, Tá, sim. então, Tanto que cada evangelho, se você vê o que Lucas escreveu, é diferente do que o Mateus escreveu. Às vezes é a história mesma, contada de formas mas aí da visão de cada um. o cerne da história é o mesmo. Isso, exatamente. O conteúdo é o mesmo. Isso, A forma de olhar isso, é que é diferente. exatamente. Mesmo porque eram apóstolos diferentes. Isso. Assim como Lucas era médico, não é Uhum. isso? Ele tinha uma visão diferenciada dos outros apóstolos. Pedro, que era pescador. Uhum. Então, bom, se a gente for entrando nessa seara, mas Tem assunto, hein? Fala uma coisa pra mim. Hoje em dia é muito comum a gente ver, principalmente no meio artístico, né? Uhum. Casa e descasa, ali é um negócio meio à vontade, né? E aí a gente vê assim, o camarada faz casou, fez uma festa. Uhum. Aí acabou o casamento,
acabou o casamento, tem uma festa. Como é que você vê isso daí? Eu até brinco com alguns amigos, eu falo assim, a gente precisa investir nisso, porque tem um mercado muito grande também, Gente, né? Já aconteceu da noiva ali, o noivo pagar tudo ali, que é, como eu disse, é um investimento alto, não só de dinheiro, mas de tempo, de preocupação emocional e tudo mais. E já aconteceu de estar chegando próximo do casamento ali, não deu certo o casamento, e um dos dois fala, não, eu vou fazer a minha festa. Eu vou fazer a minha festa pra mim e tudo mais. Não deu certo o casamento, mas eu vou fazer a festa pra mim. Vou celebrar a vida. E já teve casamento de pessoas que não deu certo ali, e depois fez um churrasco, soltou fogos e... mas os núcleos juntos, né? Sim. Celebrando nossa separação. Isso. Você já fez desse casamento? Ainda não. Ele tá acabando de falar. Mas se alguém precisar, pode me chamar também. Pode me chamar. Você desfaz também? Com certeza. Olha, eu estava vendo aqui, ó, algumas habilidades, né? Criatividade, sensibilidade, emoção. Isso. Logicamente, você deve ter tudo isso. E quais são, para a gente fechar, né? Qual é o teu diferencial nesse segmento? Meu diferencial é que eu sou escritor, então eu vou conduzir a cerimônia, eu vou criar ali um texto. Não vou mudar nada que o casal me manda, mas eu vou criar algo diferente e único para cada cerimônia, né? Hoje aí já deve estar chegando umas 400 cerimônias que eu fiz e raramente uma foi um pouco parecida com a outra. Talvez a dinâmica seja mais o contexto em si, não. Então a questão é de criar algo único para o casal, né? Outra questão é a questão da formação de terapeuta, que eu deixo o casal mais tranquilo para curtir aquele momento e dou toda uma assessoria. Então, o casal chega, o noivo, no caso, que o noivo chega primeiro, né? O noivo chega, ele vai cumprimentar os amigos, abraçar os amigos, e aí eu já colo nele ali. E aí eu já dou, não vou dar todos os spoilers aqui, mas Sim. eu auxilio ele, dou várias dicas, deixo ele mais tranquilo, tiro dúvidas, e eu cuido realmente dele ali como se fosse o meu irmão, o meu amigo. Dou toda uma assessoria ali para ele, da mesma forma que o cerimonial e o pessoal dá uma assessoria para a noiva, dou todo o suporte para ele ali. Então é um dos grandes diferenciais. E eu amo o que eu faço. Eu não faço pelo dinheiro, eu até brinco com os casais, né? Eu falo, os 10 mil é importante, eu brinco com os casais, mas o importante, porque assim, existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe. Então eu faço ali com muito carinho, porque tem que ser inesquecível, mas pro lado bom, né? O que é o sonho pode se transformar num pesadelo. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui também, que eu não sei, nós falamos muito de tecnologia aqui. Você usa a inteligência artificial hoje para escrever seus textos? Não. Por que não usa? Na semana passada... Não cabe ou porque você ainda não começou a usar? Porque eu ainda não comecei a usar. Mas assim, é interessante sua pergunta, porque na semana passada, domingo passado, eu fiz um casamento, e aí, antes de começar a cerimônia, eu tava repassando umas coisinhas ali, minha esposa do meu lado, que ela é minha parceira, inclusive mandar um beijão pra ela, Isabela, ela que faz ali umas fotos, vídeos, algum material meu junto comigo, sempre me acompanha, né? E conversando exatamente isso com ela. Ela falou, nossa, mas será que um casal acha que você usa a inteligência artificial? Porque eu gosto de criar conteúdos únicos. Então, e a inspiração para quem é escritor, quem trabalha com arte, né? A inspiração é algo muito natural. Uhum. E, por exemplo, já aconteceu, esse dia mesmo específico, eu estava sentado, veio uma inspiração, minha esposa estava sentada, a gente não senta com os convidados, nesse dia específico, a gente sentado, aí ela foi falar alguma coisa, eu falei, pera só um pouquinho que veio um insight aqui. E criei um insight que veio naquele momento. Mas a inteligência artificial, sem dúvidas, ela tem tudo que você precisa. Mas vamos deixar a coisa meio artificial? Eu acredito que não, porque assim, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, né? Pelo pouco de conhecimento que eu tenho a respeito da inteligência artificial, a maioria das coisas que ela vai te oferecer são coisas que já existem. Ela não cria. Ela replica até onde eu tenho conhecimento. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, eu quero fazer um casamento do João e da Maria, por exemplo, e eles estão juntos há 13 anos, há 10 anos, tanto tempo, eles têm 2 filhos, um é dentista, o outro é músico, não sei o quê, e você passa toda a informação. Ele vai criar um texto para você, obviamente, né? Mas baseado naquilo que ele tem de dados ali, tipo, isso é, né, se alguém depois quiser até entrar em contato comigo e corrigir, né, ou passar informação a respeito disso, mas o conhecimento que eu tenho é que ela não cria, ela replica. Bom, na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que você colher todos os dados que já existem, exatamente. E juntar dentro de um texto. Você pode usar a inteligência artificial para fazer uma defesa jurídica. Sim, tá? Sim. Mas vai ser uma defesa jurídica um pouco faltante. Vai ser um clone. Você tem que complementar. Isso.
e especificar o que você Que quer. ela, na verdade, ela te dá, é uma ideia que ela dá. Ela te dá uma moldura. Isso, sim, de tudo, Yuri, de tudo. Se você falar assim, ó, Qualquer área. eu quero abrir uma empresa uma agência de viagens, como é que funciona? Ela vai te falar passo a passo, ela vai te explicar passo a passo. Então, no casamento, você pode perfeitamente usar a inteligência artificial para te dar pelo menos um roteiro, um rumo. E dali para frente você colocar seu próprio sentimento. Porque Isso. é ali que você Entendi. coloca a inteligência humana Emocional e e humano. não a Sim, inteligência artificial. sim, Se me permite claro, falar sobre isso, é claro. uma coisa que você é professor. Né? Sim, não, mas eu acredito assim, eu não sou contra, pelo contrário, a inteligência artificial hoje ela facilita demais. Quem sabe usar a inteligência artificial ganha tempo, facilita muito a vida, né? Então, realmente, eu acredito que eu possa sim usar no futuro, mas sempre colocando a minha essência. Né? Que nem você falou, pego ali o cronograma baseado naquilo ali. Já aconteceu, por exemplo, de um momento eu pegar uma frase que já existe, um texto, e adaptar dentro daquele momento. Você pega aqui e bota a tua emoção. Isso. Você cria esse. Usei como uma inteligência inspiração. artificial. Exatamente. Porque tem muita gente usando a inteligência Muita artificial e saindo da inteligência humana. Sim. Por exemplo, para escrever um livro, você Uhum. põe o tema e o que você quer descrever dentro do livro, Isso. ela te dá um livro. Ela te 15 minutos você escreve. tem um livro. Você quer ver uma coisa? Música. Isso. Ele faz a música, compõe a música e te dá a música cantada Isso. inteira. Sim. Eu já fiz esse teste, é uma Sim. coisa tão simples. Meu menino de 9 anos, entendeu? Fez isso esses dias. Fez, né? Chamando eu para aqui, ó. Já coloquei a batida, aqui o pai a letra. Não, Olha. você escolhe o ritmo, Sim. você escolhe o tema, Isso. você escolhe as palavras principais do seu conteúdo, ela te dá uma música inteira. Sim. Teoricamente, se você faz isso com uma música, você pode fazer isso com uma, eu chamo de pregação ou Uma cerimônia. Uma mesmo, cerimônia, Uma né? celebração. uma Uma celebração. celebração. Isso. Você pode fazer. Vai ficar artificial, conforme o Marquinhos falou? Não sei. Pode passar até imperceptível Sim. para sim. aqueles que estão ouvindo. Eu não sei, mas eu não troco nada pela emoção, né? Pelo coração, pela cabeça, pela inteligência, Você está certo. né? Mas, ó, vou te falar A uma gente faz de coração, acho que É diferente. Mas, por exemplo, para a galerinha que tá chegando aí, da idade do meu menino, de 12, 13, os jovens que hoje têm essa facilidade, quem souber usar isso aí pro bem, vai longe. Ah, você falou pro bem, né? Vai longe, pro bem, vai Não longe. é mesmo, basta ver o seguinte, está tão presente na nossa vida, não só a inteligência artificial, como também a tecnologia, Uhum. porque hoje você esquece das coisas. Sim. Aí você vai buscar auxílio, você ficou com a mente já preguiçosa, você vai buscar Refém daquilo. refém. Exatamente. né? Exatamente. Quem consulta hoje uma enciclopédia Barça? Não, muito difícil. Ninguém mais que eu acredito. Não é verdade? Verdade, verdade. Você sabe fazer raiz pública? Não. Você aprendeu isso na escola. Mas não lembro mais. Você sabe fazer uma derivada? Não sabe. É passado. Não. O Lucas está rindo ali, mas é verdade. Verdade. O Lucas é mais jovem do que nós todos aqui. Então hoje é muito mais simples. Né? Uhum. Quem que usa regra de cálculo hoje? É verdade. Régua de cálculo. Ninguém usa mais. Sim. Usa calculadora. Sim. Que já vem junto. Exatamente. É isso. Tem coisas que vêm para o bem, mas vêm para o mal também, né? Vai vir junto com isso, né, Marquinhos? Quando tem uma enchente, vem água, mas também vem tronco também, né? Pois é. Tem de tudo. É isso. Enemias, eu acho que ficou bom demais assim. Né? Como é que te acha? Alguém que tá querendo casar aí, ó? Se o Marquinhos Fala quiser casar, com o como é Neemias. que ele acha o Neemias? É. Olha, tem meu Instagram, que é @celebrante.decasamentos. Celebrante.decasamentos. Ponto de casamento juntos. Isso, celebrante.decasamentos. Tem outro Instagram meu que eu usava para a parte de palestras, para a parte de livros, né? Que eu estou migrando também para a parte de casamentos, que hoje, como eu disse, é a minha principal profissão, que é @NeemiasAndrian, normal mesmo, @NeemiasAndrian. Tem esses dois Instagram e o telefone, 359-8876-5891. Um grande desafio hoje é ter datas. Graças a Deus, falo isso com muita humildade, não querendo, né? Mas graças a Deus tem muitos amigos que eu
devo muito a muita gente que me indica, parceiros, amigos, pessoas que conhecem o trabalho, pessoas que às vezes não conhecem tanto. Já aconteceu da pessoa indicar meu trabalho e não conhecer tanto. Então, só tenho a agradecer essas pessoas aí que indicam. Os maiores divulgadores do seu trabalho são daqueles que você já fez a união, né? Exatamente. O casal que eu falei antes de vir pra cá, eles foram padrinhos de um casamento que eu fiz há 4 anos em Congonhal. Então, olha pra você ver que interessante. Então, só tenho a agradecer a essas pessoas aí que sempre... Beleza, Neemias. Show de bola, né, Marquinhos? Show de bola. Muito, muito show. Terapeuta de casais, escritor, celebrante ou casamenteiro, né? Casamento. Organizador de eventos, né? A gente faz a feira e é isso aí. Eu falo que não importa o que a gente faça com amor, faça com carinho, Deus seu melhor. E o resultado, ele vem. Aproveitar também, você falou de programa na TV, eu tô com um programa na TV, posso convidar o pessoal. É verdade. Convidar o pessoal para assistir. Ali que passa batido. Eu convidei, meu convida pro seu. Sim, não, minha irmã eu mandei fiz uma foto, postei agora há pouco ali, né? Hoje é dia de podcast, minha irmã respondeu assim, Neemias, mais de 500 profissões, né? Então, assim, é muito legal. E todo sábado, né, 12h30 na TV Pós, programa Celebrar, estão todos convidados. Ele tem uma reprise dele que é rotativa, né? Ela não é um horário fixo. Tá. Então, sábado, 12h30 é horário fixo. Celebration? Celebrar. É o nome do programa? Isso, sábado, 12h30, e aí tem uma reprise que ela não tem um dia e horário fixo. Ela é rotativa. Muito bem. Na TV Pós. Na TV Pós. Canal 21.1. Isso. E nas redes sociais. Exatamente. Redes sociais aí tem o Instagram nosso também, que é Celebrar na TV Pós. Ah, é? Isso. Muito bem, estamos completos. Quanto deu aí, meu compadinho? Bom, muito bom. Um tempo razoável, né, Marquinhos? Foi legal, foi bom aí. Excelente, nossa. Eu falo que essa troca é muito importante, né? Esse mastermind, né? Que a gente faz aqui, essa troca. Como é que chama? Porque mastermind, né? Tá aqui, ó. É um mastermind, essa troca de ideias, né? Que a gente faz. E com certeza tive vários insights aqui incríveis que eu quero até assistir depois para anotar. Que a gente sempre aprende. Então, para estar aqui com vocês é um prazer muito grande. Já admiro muito vocês, né? De longa data e o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. A admiração e um prazer estar aqui. E eu falo que a gente tem que fazer isso hoje, agora, né? A gente muitas vezes deixa para fazer homenagens, tudo, depois que a pessoa parte, fala que não, a gente tem que olhar no olho e falar, admiro você. Acho que isso é muito legal. Então, eu agradeço, né? É de verdade, de coração. Aquela moça que nós entrevistamos aqui, que ela escreveu um livro. Ah, sim, a Keila. QB Costello, né? Que fala que nos Estados Unidos o pessoal não sabe falar Keila, não consegue falar Keila, né? É a QB Costello, um abraço gigante para ela. Ela tá ainda, ela mora no deserto ainda? Não, agora ela mudou, tá em Nova York. Ela mudou, tá lá em Nova York, mas ela continua na Cruz Vermelha, fazendo um trabalho voluntário lá. Ela morava no deserto entre Estados Unidos e México. Isso, é no Novo México, uma guerreira. Aquela ali já passou, tanto que o livro dela é o preço da minha jornada, né? Já passou diversos desafios, assim, muito difíceis, mas uma guerreira mesmo. Foi uma das primeiras, né? Sim. Que veio aqui no Café com Manteiga. Quando ela me ligou, na época, próximo ali da pandemia, foi para me dar dicas para ela de como fazer um livro. Ela veio aqui na época da pandemia? Ela, e não, a gente conversou por telefone. Ela entrou em contato para me dar dicas de como publicar um livro e tudo mais. Quando ela me contou a história dela, eu falei, eu preciso fazer parte disso. Eu tive a alegria de participar com ela, auxiliar algumas coisas ali e estar junto com ela e todo o trabalho que ela fez aqui no Brasil. Foi um aprendizado muito grande. Tá bom, Neemias, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui nos atender. Eu que agradeço. Essa história toda para nós. Lembrar você aí que se quiser casar, procura o Neemias, pô. Neemias te casa rapidinho, né? Com certeza, vai ser um prazer. Inclusive, hoje eu quero deixar aqui, eu trouxe para vocês o meu último livro. Mostra lá. Todos os livros meus, esses, o primeiro e o último agora, eles são livros pequenos, com linguagem simples, para a pessoa poder carregar. Tá aqui o do Lucas e o Lucas. O do Lucas tá aqui também. Então, disponha. E é um tema muito atual, né? É um tema muito atual. Você é um cara incrível. Que Deus continue te conduzindo rumo aos seus sonhos. Neemias Andriano, muito obrigado. Disponha. E esse livro ele vem relatando justamente o que nós temos hoje, né? Quando nós estávamos falando da inteligência artificial, nós temos muita informação e está todo mundo com desafio na parte emocional aí, né? Essa é uma pesquisa que mais de 80% das pessoas estão ansiosas, depressivas. Então esse livro aqui realmente
com muito carinho que eu fiz para poder colaborar com as pessoas. Espero que vocês É o gostem. tipo de livro que está para ler, né? Porque eu vou dizer uma coisa, eu sou preguiçoso. Então esse é ideal, é ideal. Deixa aqui para você, Marquinhos. Automotivação é o ato de se motivar, Tá certo. ok? Ok. Motivar a si mesmo, provocado por estímulos internos. Então, trata de se motivar. Isso. Levantar a cabeça. Né? Isso, e dentro do relacionamento, falando sobre automotivação, a gente espera muito das pessoas, né? Espera do líder, da família, do cônjuge, espera que eles nos motivem, sendo que a motivação tem que vir de nós, da gente mesmo para a vida. Ó, Demis, obrigado pelo livro. viu? Milionários de informação, miseráveis de emoção. Isso. Troca em miúdos aí pra gente isso. Olha, esse livro, a ideia é o seguinte, nós temos tanta informação. Hoje, o que uma criança, que nem o meu filho de 9 anos, sabe. Às vezes meu filho vem conversar comigo, gente, e eu fico impactado do conteúdo que ele vem, da forma que ele me aborda, das palavras que ele fala para mim, porque muita informação. E eu tenho certeza que a maioria de nós já pegou o celular para fazer uma coisa, quando que ele, o que quer fazer mesmo? É muita informação. Muita informação. Na pandemia, eu fiz diversos cursos, e aí eu cheguei um momento que eu falei, opa, peraí, calma, né? É um excesso de informação. Então, a ideia do livro é falar que hoje você tem tudo. Se você entrar no Google agora e falar, ó, como que faz isso, como que faz aquilo, você tem toda a informação. E Miseráveis de Emoção é justamente isso. A maioria das pessoas tem desafios em lidar com as suas emoções. Um exemplo simples, que todo mundo sabe, é o trânsito, por exemplo. Né? Hoje as pessoas estão dirigindo, principalmente aqui na cidade, totalmente sem paciência. Inclusive a política também, né, Neemias? Exatamente. Então é muito... Pessoas hoje muito ansiosas. Inflexíveis, Isso. egocêntricas, Sim. pensando em si próprias, sem olhar pelo outro lado da visão do outro. Você sabe o que eu falo sobre isso? Jesus falou, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Mas sabe o que eu falo? As pessoas falam, não vou amar o ídolo, não, vou amar o próximo. Né? O próximo. Aí chega no próximo, não vou amar o próximo, vou amar o próximo. Quer dizer, não ama ninguém, né? Aliás, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para o outro convidado aqui uma Uhum. vez, sem querer estender muito o programa. Uhum. Qual que é o segundo mandamento? Segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não, é amar a ti mesmo. A ti mesmo. Você vai amar o próximo, a ti mesmo. Primeiro a ti. Você tem que cuidar de você primeiro para depois você cuidar de alguém. Isso. Se Vai tiver- o próximo como a ti mesmo. Então ama a ti primeiro. Isso. Pra depois você entender a paixão pelo próximo. E eu falo Não muito ensinando isso. ninguém nada, não. Não, mas isso eu falo nas minhas palestras. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre mas isso. é tão De amor sutil próprio. isso, é Sim. tão sutil isso que passa despercebido. Passa despercebido. Sim. Muito bem. Podemos Beleza. ir embora? Senão a gente começa outro programa. Porque É. Com café de queijo, hein? Esse café de queijo é bom. Obrigado pela Pão oportunidade. de queijo, xodó de Minas, o café galdense, as delícias do nosso dia a dia, né? E a Marezine, o financiamento e empréstimo na hora que você precisa. Nós tivemos mais um episódio do Café com Manteiga. Demir, Deus te abençoe. grande Amém. abraço, viu? Todos nós. Muito obrigado, viu, meu irmão? Café com manteiga, não é café com pão de queijo, viu, Marquinhos? Café com manteiga. E café com pão de queijo também é bom, né? Ótimo, melhor ainda. Então tá. Obrigado, Betinho, Marquinhos, pela oportunidade. Obrigado, Neemias, pela presença. Eu que Obrigado pelo agradeço. presente. Disponho, eu que agradeço a oportunidade de vocês. quanto aí. deu aí, filho? Agora. 1h15, tá? Obrigado de coração. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio do Café com Manteiga. Muito obrigado, viu, gente, por ficar com a gente por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos, pelo menos, tentamos trazer sempre o melhor, né? Espero que tenhamos feito isso em mais esse episódio. Fica em paz, vai em fé e a gente se fala por aí.